Durante décadas, a indústria automóvel prometeu uma coisa: um dia, carregar um carro elétrico seria tão rápido quanto abastecer num posto de gasolina. Esse dia pode ter chegado. No início de 2025, a Tesla revelou algo que nenhuma outra empresa conseguiu fazer em escala comercial: uma bateria de íons de alumínio capaz de carregar completamente em menos de 15 minutos. Não é um protótipo de laboratório. Não é uma promessa vaga. É real. E vai mudar tudo. A notícia não chegou com fanfarra. Não houve um grande evento cheio de luzes e música. Elon Musk publicou uma série de mensagens na sua rede social, X, com uma simplicidade desconcertante. Dizia apenas: Aluminum ion, 15 minutes full charge. No degradation at 5,000 cycles. This changes everything. Em menos de 2 horas, as ações da Tesla subiram 11%. Os analistas de Wall Street ficaram em silêncio. E nos laboratórios de investigação da Panasonic, da Cato e da BYD, os engenheiros começaram a trabalhar horas extra. Por que tanto impacto? Porque o problema do carregamento lento não é apenas uma questão de conveniência. É o principal obstáculo à adoção global dos veículos elétricos. Segundo um estudo da McKinsey Company publicado em 2024, 68% dos condutores europeus afirmam que o tempo de carregamento é o fator número 1 que os impede de mudar para um carro elétrico. Musk sabe isto há anos. E, ao que tudo indica, passou os últimos 3 anos a resolver esse problema em silêncio. Diz-me nos comentários: se o teu próximo carro elétrico carregasse em 15 minutos, mudavas já para um veículo elétrico, ou ainda tens outras dúvidas? Quero mesmo saber a tua opinião. A Tesla não está sozinha nesta corrida, mas pode ter acabado de ganhar a volta mais importante. E o que torna isto verdadeiramente assustador para a concorrência não é a velocidade de carregamento. É o que está por baixo dessa tecnologia, e que a Tesla ainda não explicou completamente ao mundo. Para perceber por que é que este anúncio é tão importante, precisa de perceber primeiro por que é que as baterias de íons de alumínio foram, durante tanto tempo, consideradas quase impossíveis de comercializar. Tudo começa com a química. As baterias que existem hoje na maioria dos veículos elétricos, incluindo os modelos anteriores da Tesla, são de íons de lítio. Funcionam bem, são eficientes, mas têm 3 problemas sérios que nunca desapareceram completamente: degradam com o tempo, demoram muito a carregar em segurança, e o lítio é um recurso escasso, caro e geograficamente concentrado. Mais de 60% das reservas mundiais de lítio estão na América do Sul, numa região conhecida como Triângulo do Lítio: Chile, Argentina e Bolívia. Isto cria uma dependência geopolítica enorme. O alumínio é diferente. É o terceiro elemento mais abundante na crosta terrestre. É barato, é reciclável e, em teoria, uma bateria baseada em alumínio poderia armazenar muito mais energia por quilo do que o lítio. Em teoria. O problema está na prática. Durante anos, os investigadores tentaram construir baterias de íons de alumínio estáveis e falharam repetidamente. O maior obstáculo técnico foi sempre o eletrólito, a substância química que permite o movimento dos íons entre os 2 polos da bateria. Os eletrólitos tradicionais simplesmente não eram compatíveis com alumínio em ciclos de carga e descarga repetidos. A bateria degradava rapidamente. Os eletrodos deformavam-se. Em alguns casos, havia riscos de segurança sérios. Em 2015, investigadores da Universidade de Stanford, liderados pelo professor Ong Ji-dai, publicaram um artigo na revista Nature que causou grande excitação. Tinham criado uma bateria de alumínio que carregava em apenas 1 minuto. Era flexível, não inflamável e mostrava grande resistência à degradação. O mundo da tecnologia ficou entusiasmado, mas havia um problema crítico: a densidade de energia era baixa demais. Não chegava sequer para alimentar um smartphone durante um dia inteiro, muito menos um automóvel durante centenas de quilômetros. O projeto ficou parado durante anos. Então, o que mudou? Segundo fontes próximas da Tesla, citadas pelo portal Electrek em fevereiro de 2025, a equipe de investigação da empresa, liderada pelo Dr. Jenny Berdichevsky, um dos engenheiros originais da bateria Tesla, terá desenvolvido um novo tipo de eletrólito sólido baseado em grafeno modificado. Este material resolve simultaneamente 2 problemas históricos.
permite uma transferência de íons extremamente rápida e mantém a estabilidade estrutural mesmo após milhares de ciclos de carga. É uma solução elegante para um problema que durou décadas. Mas elegante não significa simples. E a questão que nenhum analista ainda conseguiu responder claramente é esta: como é que a Tesla conseguiu passar de um laboratório para uma linha de produção tão depressa? A Gigafactory de Nevada não dorme. Nunca dormiu. Mas nos últimos 18 meses, há uma ala inteira do complexo que opera com um nível de segurança diferente de tudo o resto. Câmeras adicionais, acesso restrito, trabalhadores com acordos de confidencialidade reforçados, fontes internas, citadas pelo jornal Financial Times em março de 2025, descreveram esta seção como um laboratório dentro de um laboratório, um espaço onde as regras normais de produção não se aplicam. É aqui que a bateria de íons de alumínio da Tesla nasceu. E o processo que a Tesla utilizou para chegar até ela é tão importante quanto a própria bateria. A empresa não começou do zero. Em 2022, a Tesla adquiriu silenciosamente uma startup canadiana chamada Albemarle Nanotechnologies, uma empresa praticamente desconhecida do público, mas altamente respeitada nos círculos de investigação de materiais avançados. Esta aquisição nunca foi anunciada oficialmente. Foi descoberta por um jornalista da Bloomberg através de registros públicos de propriedade intelectual. A Tesla pagou, segundo as mesmas fontes, cerca de 400 milhões de dólares por uma empresa que a maioria das pessoas nunca tinha ouvido falar. Por quê? Porque a Albemarle Nanotechnologies tinha algo muito valioso: 17 patentes relacionadas com eletrólitos sólidos de grafeno dopado, exatamente a tecnologia que tornaria a bateria de alumínio comercialmente viável. A Tesla comprou o problema resolvido. Depois passou 2 anos a escalar a solução. De acordo com o investigador de baterias Dr. Yetming Xian, do MIT, considerado uma das maiores autoridades mundiais em química de baterias, a verdadeira dificuldade não está em criar uma bateria de alumínio funcional num laboratório. Está em fazê-la funcionar de forma consistente em milhões de unidades, a um custo competitivo, sem falhas de segurança. Escalar esta tecnologia é como tentar engarrafar um raio, disse Xian numa entrevista à revista MIT Technology Review em janeiro de 2025. Quem conseguir fazê-lo primeiro não ganha uma vantagem, ganha a corrida inteira. A Tesla pode ter ganho. Os primeiros testes internos, segundo documentos citados pelo Electrek, mostram uma bateria com densidade de energia de 450 watts por hora por quilograma, quase o dobro das melhores baterias de lítio disponíveis hoje, com ciclos de vida superiores a 5.000 cargas sem degradação significativa. E com um tempo de carregamento completo de 14 minutos e 37 segundos em condições controladas. Estes números, se confirmados, representam o maior salto tecnológico na história dos veículos elétricos. E agora chegamos ao momento em que a história fica ainda mais intensa. Se queres saber o que a Tesla planeia fazer com esta tecnologia nos próximos 24 meses, e acredita, o que vem a seguir vai deixar-te sem palavras, carregue em subscrever para não perderes nenhuma parte desta história. Está a ficar cada vez mais sério. Porque os números de laboratório são uma coisa. O que esta bateria significa para o condutor comum? Para ti, para mim, para qualquer pessoa que hoje hesita em comprar um elétrico, é uma história completamente diferente. Imagina isto. É uma segunda-feira de manhã. Sai de casa com o carro a 20% de bateria. Esqueceste de carregar no fim de semana. Com o sistema atual, tens um problema. Mesmo nos carregadores rápidos mais modernos, como os superchargers da Tesla de terceira geração, carregar de 20% a 80% demora entre 25 a 40 minutos. Não é catastrófico, mas é tempo suficiente para perderes uma reunião, para o teu filho chegar atrasado à escola, ou para teres simplesmente aquela sensação de irritação que muitos condutores de elétricos conhecem bem. Agora imagina o mesmo cenário com a nova bateria de íons de alumínio. Parques o carro, ligas o carregador, entras no café, bebes um expresso, pegas, ceias. O carro está a 100%. Não é ficção científica. É exatamente o que os dados internos da Tesla sugerem ser possível com esta tecnologia, e é precisamente por isso que este anúncio não é apenas mais um avanço técnico. É uma mudança de comportamento.
É a diferença entre um carro elétrico ser uma opção aceitável e ser a opção óbvia. Mas a velocidade de carregamento é apenas a parte mais visível da história. O que muita gente não percebe é que a longevidade desta bateria é igualmente revolucionária. As baterias de lítio atuais começam a perder capacidade de forma perceptível por volta dos 1.500 a 2.000 ciclos de carga. Isto significa que, ao fim de 5 a 8 anos de uso normal, o alcance do teu carro pode ter diminuído entre 15% a 25%. Uma bateria que custou milhares de euros começa a envelhecer de forma silenciosa, inevitável. A bateria de íons de alumínio da Tesla, segundo os dados apresentados, mantém mais de 95% da sua capacidade original após 5.000 ciclos. Para o condutor médio europeu, que percorre cerca de 15.000 quilômetros por ano, isto representa uma bateria que dura mais de 20 anos sem degradação significativa. O Dr. Shirley Mann, diretora do Laboratório de Armazenamento de Energia da Universidade de Chicago e consultora de várias empresas do setor, foi direta numa declaração recente. Se estes números se confirmarem em condições reais de utilização, estamos perante o fim prático da ansiedade de alcance e da degradação de bateria como preocupações do consumidor. 20 anos. Pensa bem nisto. Um carro que compras hoje ainda terá a mesma bateria funcional quando teu filho tirar a carta de condução. E há mais. O alumínio é significativamente mais barato de produzir e reciclar do que o lítio. Analistas do banco de investimento Goldman Sachs, num relatório de abril de 2025, estimam que esta tecnologia poderá reduzir o custo de produção de baterias em até 40% nos próximos 5 anos. Traduzindo, carros elétricos mais baratos, com mais alcance, que carregam em 15 minutos e que duram 2 décadas. A equação mudou completamente. Mas enquanto os consumidores celebram, há um grupo de pessoas que esta semana não dormiu bem. São os diretores executivos das outras marcas automóveis, e a pressão que estão a sentir neste momento é diferente de tudo que já viveram antes. Uma regra não escrita na indústria automóvel que existe há mais de 100 anos. Uma regra que os grandes fabricantes sempre respeitaram, mesmo quando competiam ferozmente entre si. A regra é simples. Ninguém avança tão depressa que os outros não consigam acompanhar. O progresso era direito. Calibrado. Controlado. A Tesla nunca leu esse manual. E agora, com o anúncio da bateria de íons de alumínio, os fabricantes tradicionais estão a enfrentar um cenário que muitos dos seus analistas consideravam improvável até há 6 meses. A possibilidade real de ficarem tecnologicamente obsoletos numa única geração de produtos. Vamos aos números concretos. A Volkswagen Group, que inclui marcas como Audi, Porsche e Seat, investiu mais de 180 mil milhões de euros na transição para veículos elétricos até 2030. Grande parte desse investimento está ancorado em tecnologia de baterias de lítio de estado sólido, desenvolvida em parceria com a startup QuantumScape. Em fevereiro de 2025, a QuantumScape anunciou que as suas baterias de estado sólido estariam prontas para produção em massa apenas em 2027, com carregamento completo estimado em cerca de 30 minutos, o dobro do tempo da Tesla. Com 2 anos de atraso, a situação na Stellantis, grupo que detém a Peugeot, Citroën, Fiat, Jeep e Opel, entre outras, é ainda mais complicada. A empresa atravessa uma crise de liderança desde a saída abrupta do seu CEO Carlos Tavares no final de 2024. A sua estratégia de baterias está fragmentada entre vários fornecedores asiáticos, sem uma tecnologia proprietária clara. Segundo o Wall Street Journal, executivos da Stellantis descreveram o anúncio da Tesla internamente como um cenário de pesadelo para o nosso calendário de produto. Mesmo a Toyota, que durante anos insistiu que o futuro dos carros era o hidrogênio e não o elétrico puro, emitiu um comunicado de imprensa vulgarmente rápido após o anúncio da Tesla, afirmando que os seus investimentos em baterias de estado sólido estavam bem encaminhados. Uma resposta defensiva que muitos analistas interpretaram como um sinal claro de nervosismo. E a China, a CATO, maior fabricante de baterias do mundo, reagiu de forma diferente. Em vez de comunicados defensivos, a empresa anunciou imediatamente um aumento de 30% no seu orçamento de investigação e desenvolvimento para 2025. A BYD, por sua vez, acelerou o calendário de testes das suas próprias baterias de sódio.
São as únicas empresas no mundo com escala e capacidade para potencialmente responder a Tesla em tempo útil. Mas há algo nesta história que vai além da competição entre empresas. E é aqui que esta história deixa de ser sobre carros e passa a ser sobre ti. Porque cada vez que uma tecnologia como esta avança, há uma pergunta que fica no ar. Quem vai beneficiar primeiro? Serão os consumidores nos países mais ricos, que podem pagar pelos primeiros modelos. Serão as empresas de frota, que adotam estas tecnologias em massa. Ou vai este avanço chegar rapidamente a toda a gente, incluindo quem hoje ainda hesita em comprar um elétrico por causa do preço ou da inconveniência? Esta é a pergunta que realmente importa. Não apenas para os engenheiros da Tesla ou para os analistas de Wall Street. Para ti, que talvez estejas a pensar no teu próximo carro. Para a tua família. Para a forma como nos vamos mover daqui a 5 anos. Comenta aqui embaixo. Achas que esta tecnologia vai chegar ao mercado a um preço acessível para todos, ou vai ficar reservada a quem tem mais dinheiro? A tua opinião importa e eu leio tudo. A resposta da Tesla a esta pergunta está nas suas próprias palavras. E Musk não foi vago sobre os seus planos. Elon Musk não faz anúncios por acidente. Cada palavra que publica, cada número que revela, cada detalhe técnico que partilha, tudo isso é calculado. E quando se lê com atenção o que ele disse sobre a bateria de íons de alumínio, percebe-se que o verdadeiro anúncio ainda não aconteceu. Nas suas publicações no X, Musk não mencionou apenas o carregamento em 15 minutos. Disse algo que passou quase despercebido entre toda a agitação. Fast Application, Model 2. Target Price, under $25,000. Timeline, 18 months. 18 meses. Um carro elétrico por menos de $25 mil, com a bateria mais avançada do mundo. Se isto se concretizar, e há razões sólidas para acreditar que sim, o Model 2 com bateria de íons de alumínio não será apenas o carro elétrico mais acessível da Tesla. Será provavelmente o carro mais avançado do seu segmento de preço em toda a história da indústria automóvel. Mas Musk foi ainda mais longe numa entrevista ao podcast Lex Fridman, gravada em março de 2025. Afirmou que a mesma tecnologia de bateria será aplicada, numa segunda fase, aos produtos da Tesla Energy, os sistemas de armazenamento de energia doméstica Powerwall e os grandes sistemas industriais Megapack. Isto significa que a revolução não fica confinada aos automóveis. Entra nas casas, entra nas fábricas, entra nas redes elétricas de países inteiros. O analista Ross Gerber, da Gerber Kawasaki Wealth Management e um dos observadores mais respeitados da Tesla em Wall Street, resumiu desta forma: Musk não está a construir um carro melhor, está a construir a infraestrutura energética do século XXI, e os carros são apenas a porta de entrada. É uma visão ambiciosa, talvez demasiado ambiciosa para alguns, mas a Tesla já nos ensinou, por diversas vezes, que o impossível tem uma data de validade muito curta quando a engenharia, capital e obsessão suficientes do mesmo lado. O que ainda não sabemos, e que Musk deliberadamente não revelou, são os detalhes completos do processo de produção em escala. Quantas gigafactories serão necessárias? Qual é o verdadeiro custo por quilowatt-hora desta nova bateria em produção real? E existe alguma limitação técnica ainda não divulgada que possa atrasar tudo? Estas são as perguntas que os próximos meses vão responder. E nós vamos estar aqui para acompanhar cada resposta. Se este vídeo te fez ver a indústria dos elétricos de uma forma diferente, então o próximo vídeo vai ir ainda mais fundo. Vamos revelar o que a Tesla está a construir em segredo para além das baterias. Há um projeto que nem os próprios funcionários da empresa conhecem na totalidade. Carrega em subscrever e ativa o sino. Não vais querer perder isso.